Eu começo com um texto do escritor português Walter Hugo Mãe para Agatha Félix, morta no último fim de semana. Diz ele: querida Agatha Félix, meus estudos, meus livros, minha sensibilidade, todos os meus sonhos de melhorar o mundo, todas as pessoas que amei e que cuidei foram inúteis para você. Nada do que sou, do que fiz e do que disse foi bastante para impedir que te proibissem de viver. Sua cor segue sendo proibida, seu gênero segue sendo proibido, agora sua idade é proibida também. Lamento muito. Falhamos todos. Somos cidadãos e cidadãs de um tempo novamente miserável. Para nos ajudar a entender esse sentimento de falha, impotência e vulnerabilidade, a gente convidou o antropólogo Luiz Eduardo Soares, que está aqui. Obrigado por estar aqui, Luiz Eduardo. Bom, nessa tragédia da Agatha, é claro que a gente sempre busca culpados, mas a sensação é de derrota generalizada. Não é bom para ninguém o que está acontecendo. Não é bom para ninguém, certamente. É uma situação muito, muito triste. E eu acho muito bacana que nesse programa vocês abram espaço também para esse fiapo de dor, né? Para esse momento de reflexão, introspecção, que é nosso, que acho que é de todo mundo que tá conosco, nos acompanhando. Não dá para não se sentir derrotado diante disso, né? Uma menina, puxa, 8 anos, enfim, não adianta reiterar o ponto, mas é importante que a gente se debruce sobre isso, porque se é de responsabilidade comum de todos nós, alguns estão pagando com a vida, não todos, né? Há uma enorme concentração dessa tragédia, particularmente no Rio de Janeiro, mas não só. E é claro que eu estou falando das favelas, estou falando dos jovens negros, dos jovens pobres e dessas crianças que circulam, que brincam, que cruzam esse espaço, esse território vulnerável, que é tratado dessa maneira, né? Porque isso é política de governo. Quando há uma autorização para a polícia matar, nós acabamos encontrando todo tipo de drama e de tragédia. Mas isso não é novo, Fábio. O que é impressionante é que a gente está repetindo essa tragédia década após década. E o Einstein dizia, isso já se tornou até bastante conhecido, virou um pouco um chavão, mas é importante. Ele diz assim: para mim, a definição de loucura é fazer o mesmo, usar o mesmo método, repetir o mesmo padrão e esperar um resultado diferente. Como é que nós podemos esperar avançar na área de segurança pública se nós estamos copiando o pior do nosso passado e de modo a intensificá-lo, a reproduzi-lo, não é? Dessa maneira ampliada? É isso que a gente está fazendo. Então, por que todos somos responsáveis? Porque nós estamos autorizando, nós como sociedade estamos autorizando tudo isso. Eu acho que não dá mais, né? Esse é o sentimento que todo mundo, imagino, compartilha nesse momento. Motivado também por uma polícia com medo. Claro, claro. A polícia que mais mata é a que mais morre. Isso significa alguma coisa. Ela ser a que mais morre também transforma nisso. Claro, pessoas com muitas vezes despreparadas, muitas vezes mal equipadas e sem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo. Então, assim, como o Fábio começa o bloco dizendo, realmente está ruim para todo mundo, para a sociedade, para a polícia, para o jovem que está morrendo, mas estava, antes do programa, conversando com a nossa roteirista Dani e ela observou muito bem o depoimento do avô da Agatha, que você diz que estão morrendo os jovens, principalmente os jovens negros, os jovens negros de favela, e ele dizia, desesperado, que ela falava inglês, ela fazia balé, quase como quem diz, eu fiz tudo para ela ser essa pessoa que não tinha que tomar um tiro. Exato. Ela fazia tudo, eu tentei de todas as formas que ela fosse uma pessoa que não toma tiro e mesmo assim ela tomou. Exatamente, é isso mesmo. E a gente vê que uma criança está brincando numa área como essa. Se você é policial, você está com medo, o Fábio dizia, não é? A gente sabe que o ser humano está com medo, vive em condições difíceis, precárias, a situação às vezes de trabalho
exige regimes de jornadas de trabalho que são sobre-humanas, né, ou subhumanas. Isso tudo acaba convergindo para uma situação desse tipo, em que alguém, diante de um susto qualquer, atira. Mas, então, nesse caso, nós devemos nos perguntar, essa é uma guerra fratricida entre irmãos, todos são oriundos das mesmas áreas, têm trajetórias parecidas. A gente sabe que a violência urbana, ela tem causas que são estruturais, que tem a ver com a pobreza, tem a ver com a desigualdade, tem a ver com a precariedade de serviços públicos, né? Falta de educação, né? Mas a violência atinge as pessoas de uma maneira muito brutal e faz surgir nas pessoas uma emergência, uma urgência de resolução daquilo, né? Como responder à violência urbana a curto prazo? Assim? É possível? Que estratégia de segurança pública? No final eu não sei não sei qual a peça do Brecht, mas tem um final. Eu acho que até, Francisco, a gente conversou sobre isso há algum tempo. No final da peça, o protagonista vem ao proscênio e diz: como vocês veem, não tem saída, mas tem de ter. E assim se encerra a peça. O meu sentimento é sempre esse. A dificuldade é imensa. Soluções fáceis não há. Mas tem de haver e nós podemos construí-las. Outros países o fizeram, outros estados encontraram modalidades alternativas um pouco mais plausíveis, mais humanas e mais razoáveis. Nós estamos numa escalada. João Vicente, você imagina, 1.249 pessoas foram mortas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro só esse ano até agosto. 1.249. Qual é a cor dos que foram mortos? Moravam onde? Quantos são objeto de uma investigação e de um tratamento judicial? Menos de 1%, como sempre. Essa é a nossa história. Mas os números estão numa escalada em que perdemos, de fato, o controle. Por quê? Porque há essa suposição de que se nós fizermos o que sempre fizemos, mas agora com mais intensidade e com a liberação para que isso se faça, com a autorização, se fala do excludente de ilicitude, de todas as formas de ser mais transigente com a violência policial, nós estamos nos encaminhando para o abismo. Qual é a alternativa, Bosco? Eu acho que a gente pode pensar no que deu certo, no Brasil, fora do Brasil. E você deu régua e compasso quando você falava de desigualdade, racismo estrutural, os problemas de fundo. Esse pessoal que... Nós temos 2 grandes problemas no Rio, 3. Tráfico, e nós temos que discutir política de drogas. As milícias que ocupam a maior parte do território fluminense são criminosos violentos e não estão sendo alvo de política pública de segurança. Estão se reproduzindo, se fortalecendo. E o terceiro polo, que é central, que se articula com os dois, as polícias. Segmentos policiais estão degradados, corrompidos e se articulam. Aliás, as milícias são grupamentos policiais. Então, nós temos de lidar com esse desafio, entendendo o seguinte: primeiro, instituição policial, nós podemos reformar, transformar, valorizar o trabalho desses profissionais, reorientar, né, indo na direção e da valorização humana, não jogá-los no fogo para que eles também... Que é o que tem acontecido. Que eles acabam ou matando ou morrendo. E nos 2 casos se destruindo. A profissão que mais se suicida, 49 morreram esse ano. É a profissão que mais envolve suicídio, destruição, sim. E é a que mais tem também envolvimento com drogas e com alcoolismo, remédios tarja preta, problemas psiquiátricos toda hora. Claro, eles são humanos e estão expostos a esse limite. Tráfico, a gente precisa repensar política de drogas. E a questão em que você tem essa transformação do tráfico em criminalidade de todas as maneiras, etc., que é um drama muito importante, para que a gente solucione esse problema, a gente tem que entender por que essa garotada entra para o tráfico, é recrutada pelo tráfico. Porque não tem outra opção. Não, às vezes tem, com dificuldade, mas é aquela que oferece um combo, digamos assim, mais satisfatório. Se você não olha longo prazo, eles não olham longo prazo. São adolescentes, sabem que vão morrer antes dos 25 anos, mas isso não entra no cálculo, porque a pessoa é tão imatura, isso não entra no cálculo. Então, você pensa o quê? Você quer
reconhecimento, valorização, afeto, bens materiais e simbólicos que te incluam, te integram na sociedade. Então, o tênis não é qualquer tênis, é o tênis de marca, porque a marca que importa, é o fetiche, é a incorporação. Alguma grana para você poder curtir a vida, você não tem perspectiva nenhuma. E a sensação de pertencer a um grupo, de ser valorizado ali e ser temido pelos outros, o que faz com que você que vivia da invisibilidade se reafirme, se reconstitua e alcance, digamos, a sua plena humanidade. É uma ilusão tremenda, uma ilusão. De toda maneira, se isso acontece dessa forma, a gente entendendo que eles estão lá por algum motivo, porque estão recebendo uma série de benefícios que são enganosos, mas eles vivem assim como benefícios, o que nós podemos fazer? E isso deu certo sempre que se tentou, e rapidamente deu certo. Competir com essa fonte de recrutamento, abrindo outras fontes de recrutamento que atraiam essa garotada. Tipo porque eles topam o que te dê afeto, valorização, reconhecimento, bens materiais e sentimento de pertencimento. Experiência cultural é chave. Que faça com que você se sinta como um ser humano, de fato, em plenitude. Quando o Francisco fala sobre essa questão estrutural e que você também colocou super bem aqui, Luiz, eu acho que, por exemplo, o vídeo do avô da Ágata, eu tento olhar nos dados, nas informações, nas pesquisas, nas matérias. Eu estava semana passada fazendo um trabalho e nele a gente trazia um poema de um poeta brasileiro chamado Alfonso de Guimarães, de 1923, o poema Esmalha. O poema Esmalha, ele é um poema romântico, mas é incrível como ele é diretamente ligado à situação que o Brasil vive hoje e, mais ainda, como ele fala exatamente do que é a agonia de ser preto no Brasil. Porque ele relata o sonho de loucura de alguém que chega no alto de uma torre e sonha que vai tocar uma lua. E essa lua é esse desejo de ser reconhecido como ser humano. E ele salta, a Esmalha, no caso, salta dessa lua, salta dessa torre para tocar essa lua e ela acaba morta nas pedras. E o depoimento do avô, quando ele diz que ela fazia inglês, que ela fazia balé, que é tentando gritar para a sociedade brasileira: eu fiz tudo certo, eu fiz tudo certo, eu tenho uma filha de 9 anos, sabe? Quando eu falo para minha filha, quando a minha filha vem para mim e me pergunta, sabe, por que isso aconteceu? Como eu falo para minha filha, sabe? Como eu explico para minha filha de 9 anos que aquela menina igual ela, que brinca igual ela, que joga os mesmos jogos que ela, tem as mesmas bonecas que ela, gosta das mesmas cores, dos mesmos desenhos animados que ela, sabe? Como eu falo para ela que o país dela pode prover segurança para alguém que tem a cor dela, para alguém que tem o gênero dela, sabe? Eu acho que é fundamental, eu acho que a gente consegue elevar muito o nível do debate aqui, eu acho fundamental. A gente está falando sobre segurança pública, eu acho que é crucial que a gente traga realmente o setor policial para perto. Muitas vezes essa discussão ela é tratada como se essas pessoas não devessem pertencer a isso. Isso é um equívoco gigantesco de quem se diz progressista, entende? Assim como é um equívoco gigantesco a gente tentar conduzir essa discussão sem colocar a nossa mão nela e pesar a mão na questão racial. Porque as pessoas que vão sair das suas casas amanhã, 4, 5 horas da manhã, para dar o seu melhor e tentar fazer esse país progredir, colocando comida na vida dos seus filhos, todas elas estão com um alvo na cabeça, o homicida incluso. É verdade, é verdade. E complementando o que você diz, além da questão racial, as questões estão associadas à questão racial, ao racismo estrutural, às grandes desigualdades. Nós temos cerca de 11 milhões de pessoas que estão por aí na idade escolar, mas sem trabalho e sem escola. A evasão escolar acaba gerando essa massa de gente que, não encontrando alternativa, como você diz, ou encontrando algumas que não sejam satisfatórias, começam a buscar esses caminhos. E se nós imaginarmos, eu estava pensando muito no caminho de solução desse imbróglio todo, né? Número 1, vê se você concorda, reconhecendo
as nossas mazelas. E aí não adianta simplesmente identificar um governante ou outro. As nossas mazelas, o problema do racismo, um problema fundamental no nosso país, o problema das desigualdades abissais. Então, além do suportável, do concebível, né? E olhar essas crianças e os adolescentes com uma responsabilidade nossa de incorporação. A vida, em primeiro lugar, não dá para, em nome da recuperação de um bem furtado ou roubado, usar bem-sucedida que valha o risco que se corre e a possibilidade de atirar. Nós não podemos continuar atirando. E esse é o país do encarceramento. Como é que nós estamos perdendo o controle sobre a criminalidade? É muito simples entender. A polícia mais presente no Brasil, mais numerosa, é a polícia militar. Ela é proibida de investigar. O pessoal que está nos assistindo, talvez agora tenha dado uma cabeçada assim, será que esse sujeito está sabendo do que está falando? Como assim? Sim, de acordo com o artigo 144 da nossa Constituição, né, que desenha o modelo policial, a polícia militar é proibida de investigar. Mas ela é forçada, pressionada, constrangida de todas as maneiras a produzir. Como é que ela entende produção? Em geral, prisão. Se ela não pode investigar, mas tem de prender, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante. Quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante? Alguns não são os mais importantes, longe disso, são aqueles poucos que podem ser percebidos, identificados a olho nu. Muito bem, então nós temos mais de 80% das pessoas presas em flagrante delito por esses crimes menores. Homicídios lá, nos nossos 800 mil presos, terceira população carcerária do mundo, e a que mais cresce desde 2001, só 13% respondem por homicídio. E o subgrupo que cresce mais velozmente nesse universo de expansão é aquele formado por quem está lá sob acusação ou cumprindo pena por chamado tráfico. 28%. Né, Luiz? 40% são presos provisórios, 40% podem não ser culpados. Mas 28% constituem esse grupo, que é o que mais cresce daqueles que estão envolvidos com drogas. Entre as mulheres, 62%. Mas não são os traficantes armados que se impõem pela força tiranicamente sobre territórios com armas, que frequentam a mídia, as suas manchetes. Nós estamos falando dos varejistas, daqueles que são no Rio de Janeiro, nós chamamos os aviõezinhos, que fazem aquele trabalho de negociação comercial das substâncias ilícitas. Eles estão sendo presos por 5 anos, regime fechado, crime hediondo. O que eles fazem na prisão? O primeiro passo é se vincular a uma facção. Tem que se vincular. Tem que se vincular para sobreviver. Para sobreviver. Só que essa proteção que é conferida no interior do sistema penitenciário é cobrada sob a forma de lealdade e, subsequentemente, a saída. Ou seja, em vez de ressocialização, o encarceramento você está armando. Produção de crime organizado. Você está criando um exército. Vira quase uma faculdade do crime. E mais do que, além da faculdade, uma faculdade, além de uma faculdade do crime, um recrutamento. É como se ele fosse uma espécie de berço, fonte de recrutamento para formar mais criminosos. Quer dizer, nós estamos contratando violência futura a um preço altíssimo e destruindo a vida desses jovens que não foram presos com arma, não praticavam violência, não apresentavam laços com estruturas organizadas e que simplesmente, em flagrante, foram pegas traficando, negociando substância ilícita. É razoável isso? Se não pensar na vida desses jovens, essas vidas estão sendo destruídas, vamos pensar no próprio país, como sociedade. Faz sentido investir milhões, bilhões nesse sistema monstruoso para criar pessoas mais sofridas, ressentidas, destruídas, destroçadas e organizando gratuitamente o crime? Vai ter uma parte da população que diz, pois é, mas eles foram, não é minha opinião, deixa claro, mas vai ter uma parte da população que vai dizer, pois é, mas essas pessoas estavam praticando atividades ilícitas, eu estou com medo, minha família está com medo, e se não é para entrar atirando na favela, como resolver o meu problema atual? Essa é uma grande pergunta. Você sabe que eu aprendi ao longo dessas décadas discutindo esse tema, que se eu não tiver resposta para essa pergunta, eu não ando 2 passos. Uhum. Porque as pessoas não têm obrigação de concordar com você quanto aos valores. Então, você tem que sensibilizá-las naquilo que seja o sentimento delas, que é legítimo. Bom, então, eu digo é uma grande parte da população. Claro, eu digo o seguinte, Dona Maria
seu João, que são os nossos interlocutores. Eles querem chegar vivos em casa e têm todo direito. Seus filhos têm que chegar vivos em casa. Se para isso nós tivermos de atropelar direitos humanos e valores e princípios, que seja, porque o fundamental é a vida. Vamos respeitar isso. Não é? Eu digo o seguinte, quando a autoridade dá licença para matar lá na base, na ponta, para o policial na ponta, dá-lhe também, indiretamente, licença ou autorização para não fazê-lo, para não matar. Eu estou com uma arma apontada para você e digo, bom, eu posso te matar, não me custa nada. Quanto é que você me dá para que eu não faça isso? Você vai dar tudo que você tem, o que você não tem. Esse é o poder que você está dando. Você está dando esse poder que vai ser usado, essa é a história do Rio, eu não estou inventando. Será usado contra você, né? Está sendo usado contra a sociedade, porque nessa negociação se estabelece um vínculo, essa é a maior fonte de corrupção e de degradação institucional que nós podemos imaginar. Isso é história do Rio de Janeiro, não é invenção. Qual é a consequência disso? Você não vai ter mais polícia, vai ter uma polícia degradada, porque segmentos enormes vão se comprometer, vão ser sócios do crime, e você vai ter as milícias que constituem uma espécie de metástase desse processo. Portanto, a legalidade é que salva. Entende? O respeito à legalidade constitucional, que corresponde, no nosso caso, felizmente, ao respeito aos direitos humanos, não é só um imperativo moral, é um imperativo pragmático para a efetividade, senão você não tem polícia. Isso os países mais desenvolvidos aprenderam há muito tempo. Não é uma questão romântica, idealista, ainda que nós compartilhemos esses valores por motivos muito profundos e morais também, mas não importa, nesse caso, é uma decisão objetiva. Dar licença para matar significa destruir, destroçar a polícia e destroçar esses homens que estão na ponta também, como nós vimos, que vão se degradando. Em termos também. mais práticos, Luiz, você acredita que a gente esteve mais próximo de uma estratégia de segurança pública melhor para todos no começo das UPPs? Você acha que aquela premissa de uma polícia mais comunitária é uma premissa correta, que deveria ser recuperada de alguma maneira? No discurso, sim, Francisco. No discurso, sim, porque era um projeto que falava que haveria respeito à comunidade, não haveria... Polícia pacificadora, né? Foi a primeira vez que foi usado o termo pacificação. Né? Mas esse termo tem uma história complicada, desde a época da colonização. Pacificação foi sempre usado na história do Brasil como destruição das sociedades indígenas, entende? Isso é pacificação com porrete. Com a bodurna, não é... Se você matar o outro lado, ele fica em paz. Está lá em paz, agora não. Mas, enfim, a premissa era você respeitar a comunidade, não havia incursão, a ideia de incursão, de invasão bélica à comunidade. Você ofereceria um serviço 24 horas, como oferece Copacabana, no Leblon, nos bairros afluentes, todo mundo tem direito a esse serviço, que é o serviço público de segurança, com respeito. Mas isso era o projeto, né, Francisco? Não havia condições materiais para tornar o projeto uma política pública. Isso não se universaliza com aquele nível de saturação e presença de contingente humano, era impraticável. Você tinha de ter todas as políticas sociais que constituíam um compromisso original no projeto. Tanto que o secretário Beltrame dizia: não é possível sustentar uma política que seja superior, que seja de segurança, então envolva outras dimensões, exclusivamente com aporte policial. E nem há instrumentos suficientes aí. E eu dizia, já meio cético no início do projeto, com essas polícias não dá. Quando eu digo essas polícias, eu não estou desprezando os homens e mulheres que estão na instituição. Ao contrário. Quer valorizá-los. Eu quero valorizá-los. Eles estão submetidos ao regime de trabalho e a condições e operacionais, etc., que são desumanas. Não é? Portanto, acho que nós... Valorização do salário, plano de carreira. Eu diria mais ainda, Francisco, nós precisamos reestruturar as polícias, porque o Brasil transitou da ditadura para a democracia. Em todas as áreas houve mudanças profundas. Na área da segurança, nós mantivemos o que herdamos da ditadura. A mesma arquitetura institucional, a militarização, o mesmo modelo policial. A mentalidade. A mentalidade também. Nós não atualizamos, nós não adornamos, não fizemos a transição democrática nesse lugar, na área policial, na área da segurança pública. E hoje estamos nesse limite, na vertigem, diante de riscos graves para a democracia. Então, é o momento em que se faz ainda mais relevante discutir a própria alteração, modernização
da polícia. da própria polícia. Calma que não acabou. Comentando aqui embaixo, você entra na conversa com a gente e curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreva e ative a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.